Nós temos falado ultimamente sobre alguma coisa que tem ficado muito na cabeça dos cristãos de hoje em dia, né? Hoje se fala muito, nunca se ouviu falar tanto em demônio, e existe uma orientação da Santa Sé dizendo é, que essa coisa de ficar falando muito no demônio, muito em Satanás, nas pregações, ou como a gente tem visto muito, né? Outro dia eu tive o cuidado de ouvir padre pela televisão e pastor pela televisão. De 10 palavras que eles falam, pelo menos uma é sobre o demônio. E São João Crisóstomo dizia que a gente tem que falar mais de Deus do que do demônio. E que no anúncio da salvação, a gente não fala no demônio, fala na salvação, fala em Cristo. Mas é importante a gente entender como funciona essa dinâmica e, de fato, né, a igreja acredita na existência do demônio. Então, o que nós estamos fazendo aqui é colocando o demônio no lugar certo, sem esses exageros que a gente tem visto por aí, né, uma supervalorização do demônio. O demônio não tem tanta força assim como nós imaginamos, embora muitos desses pregadores fiquem gritando isso o tempo todo. E hoje eu quero falar sobre o demônio na vida de Jó. Eu vou partilhar com vocês a tela, que vai lendo, né? Nós vamos ler agora um trecho do livro de Jó, justamente a partir do capítulo 1, que vai dizer o seguinte: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia Deus e fugia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Esse homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente, para se banquetearem e convidarem suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los, e na manhã do dia seguinte oferecia um holocausto por intenção de cada um deles. Porque, dizia ele, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus nos seus corações. Assim Jó fazia cada vez. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando uma volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como de uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoas tudo quanto lhe faz e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, meus irmãos, aqui nós temos então esse relato do livro de Jó, né, que vai falar como é que Satanás tocou na vida de Jó. E vejam, Satanás aqui não é um espírito do mal,
na visão de Jó. Ele era um dos filhos de Deus, como diz aí nesse livro. Essa história de ser um autor do mal, ele vai se desenvolvendo depois com o tempo. Mas o conceito, né, em torno da ideia de Satã, ela não teve início no livro de Gênesis, como muitos pensam. Então, todo mundo fala lá da serpente no deserto. Primeiro que a serpente não é ali... o autor não diz que serpente é o demônio, que a serpente é simplesmente a serpente. Então, esse conceito de Satã não existia ainda no livro de Gênesis. Ele começou a existir a partir do livro de Jó, né? E então o relato mais antigo que deu corpo à crença judaica em torno da existência de Satanás e sua ação no mundo, e portanto, é o livro de Jó. A participação de Satanás na história de Jó é apenas indireta. O diabo nunca atacou Jó diretamente, mas ele age silenciosamente na vida de Jó, né? Silenciosamente, a ponto de o próprio Jó nunca ter pensado que algum demônio fosse o responsável pelo seu sofrimento. Não passava pela cabeça dele que era o demônio que era responsável pelo seu sofrimento. Na verdade, ele sabia que sempre é Deus que está no comando. Então, na cabeça de Jó, na mentalidade de Jó e do jeito que Jó pensava, não era Satanás que era responsável pelo mal, que o bem e o mal vinham da mão do próprio Deus, né? Então, Jó não tinha quem culpar, nem os amigos, nem os inimigos, nem os anjos, nem os demônios. Essa é a primeira lição que nós vemos no livro de Jó. Outra lição que nos traz é que quanto mais o homem se torna íntimo de Deus, mais o Senhor se revela a esse homem, mais Deus lhe mostra os seus segredos. Olha a importância da gente estudar o livro de Jó, né? Para entender que Jó vai revelando que, à medida que ele vai se tornando íntimo de Deus, Deus também vai se tornando íntimo dele. Deus vai nos revelando os seus segredos na medida em que nós nos tornamos íntimos de Deus. Então, Deus se torna íntimo daquele que deseja permanecer na sua intimidade, né? A gente nota isso pelo tratamento que o Todo-Poderoso dispensa ao seu servo, ao seu amigo íntimo, Jó, né? Deus o chama de meu servo, né? Deus falou para Satanás: você viu todo mundo lá na terra? Você viu o meu servo, né? O meu servo especial, né? Aquele que eu amo tanto, chamado Jó. Por que Deus ama tanto Jó mais do que os outros, né? Porque Jó vive na intimidade de Deus. Então, Deus nos ama de maneira especial quando nós o amamos na intimidade do nosso coração. Em outra passagem do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, ele diz o seguinte: se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Puxa, eu sou conhecido de Deus quando eu amo a Deus. Então, o livro de Jó, ele revela também como é que um anjo pode conhecer o homem. Mas a gente sabe que os anjos, de maneira geral, e eu incluo Satanás, porque Satanás também é um anjo, né? Os anjos, de maneira geral, conhecem os homens apenas exteriormente. Quer dizer, nenhum demônio pode entrar na intimidade do nosso coração. Nenhum demônio ou nenhum anjo bom, né, pode saber o que nós pensamos no íntimo do nosso coração. Isso só Deus pode, né? Deus conhece os nossos pensamentos mais escondidos. E no caso de Jó, ele também sabe das fraquezas de Jó, né? Mesmo assim, Deus aposta em Jó. Apesar da fraqueza de Jó, apesar dos pecados de Jó, Deus confia em Jó. Deus lhe dá a oportunidade de provar quem é ele. Então, quem Jó representa? Jó representa a cada pessoa cuja intimidade só pode ser revelada na presença do seu Criador. Então, voltando ao que foi dito anteriormente, quando nós entramos na intimidade de Deus, ele também, em troca, se deixa revelar na sua intimidade.
E Jó não entra na intimidade de Satanás. Veja bem, Jó não entra na intimidade de Satanás, né? E Satanás não pode ser íntimo do homem. Por quê? Porque existe uma completa ausência de comunhão entre o homem e Satanás. A única comunhão possível é entre o homem e seu Deus, né? Não tem nada em comum entre essas duas criaturas, entre o Satanás e o homem, mas entre Deus e o homem existe uma comunhão, né? Porque o homem foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Então, o homem, ele goza dessa comunhão com Deus, mas não tem a comunhão com o diabo. Enfim, não era um homem que Satanás propunha testar, né? Não é um homem, mas é a criação inteira, toda a criação. Em sua soberba, Satanás acreditava que podia colocar dúvidas no próprio Deus e fazer Deus acreditar que esse projeto de Deus, chamado humanidade, tinha sido a sua pior ideia. Olha, vejam só o que Satanás, a pretensão de Satanás, que é convencer Deus que ele errou. O Senhor está confiando nos homens, né? Que Jó representa todos os seres humanos. O Senhor está confiando nos seus seres humanos, o Senhor confia neles porque eles têm tudo, né? Eles têm tudo o que eles precisam. Eles têm dinheiro, eles têm casa, eles têm carros, eles têm tanta coisa, mas deixa que eu tire essas coisas e vou provar para o Senhor que esse ser humano está fadado ao fracasso. E vejam, gente, Satanás não vai nos tentar quando nós estamos bem fisicamente, bem espiritualmente, bem materialmente. Ele vai nos testar quando nós não estamos bem em nenhuma dessas situações. É ali que ele vai chegar diante de Deus e vai falar: deixa eu testar para ver se ele continua sendo fiel até o fim. Por outro lado, quando Deus permitiu que Satanás tocasse no homem, trazendo-lhe toda espécie de dor, vejam, Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida do homem? Porque Deus confia no homem. Não é porque Deus não confia, porque Deus sabe quem é o homem que ele criou, né? Ele sabe que esta é uma obra-prima que ele criou. Lembremos que esse homem, né, um ser tão frágil ali na criação, né, que o autor sagrado descreve como alguém saído da terra, do barro, um boneco de barro. Como pode o ser humano ser tão importante saindo do barro, né? O barro é um material frágil, é pouco limpo, né? É muito sujo, é um ser de inteligência infinitamente mais limitada que a inteligência dos anjos. Ele foi o último a ser criado. O homem foi o último a ser criado. Por que o autor do livro de Gênesis coloca o homem como o último ser da criação? Porque significa que Deus, depois de ter criado, ter feito o bolo todo, agora está na hora de colocar a cereja do bolo. A parte mais bela, o enfeite mais bonito do bolo, né? Significa o homem é o toque final do trabalho divino. Enfim, o homem é a sua obra-prima. Satanás, ao pôr em dúvida a necessidade da existência do homem, né, ele vai falar para Deus: mas Senhor, por que o Senhor criou um ser miserável desse, um ser tão pouco inteligente como esse? Claro, gente, o ser humano é o único que é capaz, né? Hoje eu estava lendo no jornal aí daquele fazendeiro, ele deixou os seus animais, os búfalos ali, ficarem sem comida e sem água por 20 dias. Você já imaginou um animal sem comer e sem beber por 20 dias? Você vai me dizer que o ser humano é inteligente? Satanás chega diante de Deus e fala assim: Senhor, olha o que o homem faz com a sua própria criação. Né? Para vocês terem uma ideia, só nesse ano foram derrubadas 1 bilhão de árvores
no Brasil, principalmente na Amazônia. Sabe o que é isso? 1 bilhão? É um ser pouco inteligente, né? Vamos falar a verdade, um ser pouco inteligente. Você não tem árvore, você tem inundações, você não tem árvore, você não tem frutos, você não tem remédios, você não tem ar para respirar. Então, só um ser muito burro mesmo para derrubar uma árvore. Não tem sentido. Então, Satanás, ele começa a falar para Deus algumas coisas que a gente começa a pensar, puxa, é verdade, né? É verdade. Mas vejam como Deus é. Apesar do homem ser um entrave na criação, né, Deus continua acreditando nele. Né? Deus continua acreditando nele. Então, quando Satanás põe em dúvida a existência do homem, ele tinha qual finalidade? Obter o controle sobre a criação. Senhor, tire a tua mão da criação, porque o que ele está fazendo é mais parecido comigo do que com o Senhor. Então, me dá ele, né? Me deixa colocar males físicos nele e, no fundo e no final de tudo, fazer duvidar do Criador. Duvidar do Criador. Então, os testes diabólicos, eles são sempre certeiros, viu? Não se pode enganar o homem apenas espiritualmente. Deve-se fazê-lo envolvendo em seus intrincados recursos materiais. Satanás sempre vai tocar na nossa parte material. Ele sempre vai tirar alguém querido da nossa vida, né? Sempre ele vai desviar alguém de um caminho correto, ou sempre ele vai tocar naquilo de material que nós temos e que confiamos tanto. O livro de Jó pode, por ser aquele que deixou pistas mais sólidas a respeito da origem do mal, ele aponta para uma identificação e para uma nomeação do gênio oculto por trás das dores infligidas aos homens. Ele dá um nome. Então, graças a esse livro, né, nós temos o primeiro nome do diabo. Ele chama o diabo de Satanás. Porque em hebraico, essa palavra ela vem de um verbo, né? Um verbo satan, que significa incomodar. Então, literalmente, Satanás significa o incomodador. Então, no livro de Jó, esse nome ele parece caber perfeitamente. Satanás é aquele que, não tendo nada para fazer na vida, ele incomoda aquele que tem muito para fazer. Né? Nós temos muito para fazer no mundo. Nós temos que cuidar da criação que ele nos deu. Né? Para Adão, ele tinha que cuidar da sua esposa, ele tinha que preservar a obra da criação. Então, Satanás não tem nada para fazer, por isso que ele vai procurar pessoas que não tenham nada para fazer para seduzir essas pessoas. Por isso é muito complicado você não ter nada para fazer. Né? Aquele verbo, provérbio, então ganha força, né? A cabeça vazia, oficina do diabo, é verdade. Como Satanás não tem nada para fazer, a não ser tentar os homens, ele vai tentar quem não está ocupado com a obra da criação. Né? Então, não fazer nada e, portanto, não ter responsabilidades faz sobrar tempo para maquinar o mal. Como acontece com o pai, por exemplo, que tem um filho que é delinquente. Quando retorna à casa depois de delinquir, o pai lhe pergunta: meu filho, o que você andou fazendo? E ele responde: nada, pai, só andando por aí. Veja que Jó pega essas mesmas palavras aí e atribui a Satanás. Então, Satanás aqui, da mesma maneira, é o delinquente, com tempo livre e gasto para andar por aí, observando e incomodando pessoas, obrigando-as a sair da sua comodidade, da poltrona confortável, do lugar perfeito, né? Então, ele vai tirar você da sua poltrona confortável, onde você não está fazendo nada. Por isso, é fato. Todo mundo que fica no sofá o dia todo mundo que fica sem fazer absolutamente nada, Satanás passa por ali e fala: você não está fazendo nada, vamos encher a sua cabeça de bobagem, né? Vamos te dar uma depressão, vamos te fazer alguma coisa para você
trabalhar para mim, Satanás vai sempre pegar os desocupados. Gente, aposentadoria não é desculpa para não fazer nada. Desemprego não é desculpa para não fazer nada. Né? Sempre temos que ocupar a nossa mente e as nossas mãos para que Satanás não passe por ali e fale: eu vou levar ele comigo, ele não está fazendo nada, eu também não, então ele vai ser meu parceiro. Cuidado, é sempre gente que não está fazendo nada. Por isso que fazer alguma coisa é muito importante. Ocupar a mente com coisas positivas e boas é muito importante. E aqui se pode entender, então, uma das funções de Satanás na vida dos homens, segundo o autor do livro de Jó: fazê-los sair do lugar seguro, fazê-los sentirem-se incomodados. Satanás é aquele que incomoda. Quando nós somos obrigados a sair desta posição, é que nós entramos em crise. A crise é necessária quando nós temos como objetivo o crescimento e o amadurecimento da consciência e do espírito. Se a crise não me leva a amadurecer a minha vida, a ter consciência de mim mesmo, então a crise não serve para nada, a não ser para me destruir, para me matar. Mas se eu aproveito a crise para crescer, então ela é necessária. O autor do livro de Jó oferece a seus leitores, portanto, a ideia de um demônio pessoal e sobrenatural. E quando o nomeia, mas também compreende como um ser que porta um título e um ofício, então nós sabemos a origem e a importância de Satanás, porque ele tem alguma importância também em nossa vida. Apesar dessas identificações, Jó não conhece Satanás, ele não vai nunca falar que foi Satanás, né? Ele não sabe como Satanás atua e nem suspeita que seus sofrimentos eles possam talvez ser infligidos por ele. Na verdade, a caracterização do mal e a sua atuação no mundo sempre vão permanecer um mistério escondidos ao homem até o evento final do julgamento final, o evento Jesus de Nazaré. Só quando Cristo voltar à Terra nós vamos entender de fato, né, esse mistério que é Satanás. E pelo fato de ter ficado cara a cara com o autor da maldade e o semeador do ódio na humanidade em seus 40 dias no deserto, então Jesus revela a identidade de Satanás. Jesus revela Satanás ao mundo, assim como as suas obras, de modo que possa haver uma clara identificação de onde provém a verdade e de onde nasce a mentira. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 4 a 5, Paulo se refere a um ser como o filho do diabo. Esse filho do diabo, segundo ele, deseja se sentar ao lado de Deus em pé de igualdade com ele, até o cúmulo de querer se parecer com Deus. Essa mesma ideia está presente no livro de Jó, com uma diferença. Paulo se referia a uma possibilidade no futuro. No livro de Jó, Satanás parece apossar de um lugar junto de Deus. Ele vai sentar ali ao lado de Deus e fala com Deus face a face. E até o convence de suas ideias, para em seguida andar entre os homens e ter poder sobre eles. Satanás parece querer ocupar o lugar do verdadeiro Filho de Deus. Tome muito cuidado, fique muito atento. O objetivo final de Satanás é ocupar o lugar do Filho de Deus, do trono que é reservado para aquele que venceu a morte e que por isso tem um acesso a esse trono por pura conquista, não por usurpação. A diferença é que Satanás ali no livro de Jó, ele quer usurpar um lugar, o lugar não pertence a ele, e ele vai e senta naquele trono ao lado de Deus. Né? Jesus não usurpou, ele mesmo diz, eu não sou um usurpador, né, desse trono, eu conquistei pela minha morte e ressurreição. O usurpador, ele desce do trono de Deus para se lançar furiosamente na direção dos homens, conforme uma declaração de Cristo. Cristo falou: eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Então, para quem
pretendeu usurpar o trono do rei, mais fácil ainda parecia ser despojar o homem de seu posto privilegiado na criação. Então, segundo o livro de Jó, o que Satanás quer é usurpar o homem, ou despojar o homem do seu posto na criação. Assim como ele quis usurpar o seu lugar, o lugar do Filho de Deus, né, no trono à direita de Deus, ele também quer despojar o homem da sua criação. Jó foi provado por uma força inteligente, cheia de ódio. E o fato de nunca ter passado pela sua cabeça esse fato, ou de jamais ter sentido a presença de Satanás que tocava em sua vida, é porque conseguiria ver uma parte apenas do grande mistério. Se tivesse acesso ao fato da redenção operada na cruz, aí sim, Jó teria acesso à revelação toda, né? Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai dizer: porque agora vemos como que em espelho, como um enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Espero que eu tenha ajudado você, então, a entender essa atuação do demônio na nossa vida, né? Então, que fique bem claro qual é a função de Satanás. É usurpar o nosso lugar junto de Deus. E ele não consegue roubar se você não deixar. Como é que ele rouba o seu lugar, a sua intimidade com Deus? É quando você não encontra espaço e tempo para Deus em sua vida. Então, reveja isso e pense: qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Então, até a próxima oportunidade. Até lá.